Vamos assim agradecendo mais uma vez a equipe do Plano Espiritual Maior, que já está aqui junto conosco há muito tempo. Nós vai vendo nesse capítulo do psicógrafo, percebendo a atuação, o comprometimento, a disciplina do plano espiritual, os trabalhos como esse que a gente tem. Nós vamos agradecendo ao nosso anjo da guarda, Espírito protetor que já nos conhece há tantas encarnações, nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que esse esforço aqui é mínimo, porém fundamental aí para o nosso despertamento consciencial. Vamos mais uma vez agradecendo a André Luiz, a Emmanuel, a Chico, por esse trabalho, por todas as horas de preparo que foram levadas para escrever esse livro. Hoje que a gente começa o primeiro capítulo, que bênçãos espirituais possam cair sobre todos eles, onde quer que estejam. Bênçãos de agradecimento, de amor, de paz. Mestre Jesus, acompanha-nos nesses próximos 20 capítulos. Dai-nos força, disciplina, coragem, para que nós continuemos na nossa luta interior, na nossa reforma íntima. Para que após esses 6 meses nós possamos ser melhores do que nós somos hoje. Graças a Deus. Bom, lembrando, pedindo para todo mundo, por favor, colocar em mute o telefone. Hoje a gente vai dizer o que é aquele que faz a psicografia, é o médium que escreve, né? Então a gente vê, quem tiver mais interesse em saber um pouco mais desse tipo de mediunidade, no livro dos Espíritos, tanto no livro dos Espíritos quanto do médium, dos médiuns, fala aí sobre esse tipo de mediunidade. Então é uma forma da gente entender como é que funciona essa interação, né? Entre o plano espiritual e o plano material. Existem alguns casos em que esse médium ele está inconsciente e alguns ele está semiconsciente, que é o mais comum. Porque a ideia é que ao mesmo tempo que a gente está emprestando o nosso corpo, como a gente vai ver aí nesse capítulo, a gente tem que estar próximo, controlando aquilo que é o nosso maior tesouro, que é o nosso instrumento, né? A gente sabe que em alguns casos essa inspiração pode ser mais ou menos intensa, muitas vezes vem através da mente e o próprio médium escreve, usando a sua própria letra. Em alguns casos, como é o que a gente está vendo aqui, o próprio espírito pega a mão do médium, né? E aí a gente vê, como era no caso do Chico, em que diferentes tipos de psicografia tinham diferentes tipos de caligrafia. Em alguns casos, o Chico conseguia escrever mensagens ao mesmo tempo com as duas mãos. Ele chegou a escrever mensagens que só eram lidas através do reflexo do espelho, ou em línguas que ele não falava, né? Então aí a gente vê que nesse caso é a interferência direta do espírito na mão do médium. Bom, aí a gente está vendo a história, André Luiz interessado em aprender, e aí a gente fica pensando na gente, né? André Luiz o tempo inteiro procurando aprender. Por quê? Porque é uma oportunidade, o tempo é a maior bênção que a gente tem. E ele mostrando esse interesse de querer saber mais, aprender mais sobre mediunidade, sobre essa relação do mundo encarnado com o desencarnado, acaba recebendo esse convite de outro mentor. A gente viu que no livro anterior era o Aniceto, nesse livro é o Alexandre. E aí o Alexandre fala, André, você tem tanta vontade aí de aprender, todo trabalho, todo aprendizado é muito importante para o crescimento. Lembrando que isso não é ao acaso. Vocês imaginam, se para escrever um livro aqui, né,
ou existe um trabalho entre o escritor, a editora, os editores que depois revisam o conteúdo. Imagina num caso como esse, né? Quantos espíritos da mais alta envergadura não foram envolvidos aí no desenvolvimento dessa coletânea, né? Que o André Luiz escreveu, na preparação do Chico para receber essa mensagem, sem que houvesse uma infiltração ou um ruído nas mensagens que estavam sendo passadas. Bom, então a gente vê que o acaso não existe. Alexandre fala para o André, vem, vamos lá nessa reunião no Centro Espírita para você ver um pouquinho como é que é. E ele percebe muitas coisas interessantes, principalmente, a primeira coisa é tem controle de acesso. Não é qualquer espírito que pode entrar no Centro Espírita, né? Que lição isso pra gente? Quer dizer que a disciplina não tem nada a ver com a gente ser absolutamente tolerante com o erro, com a maldade, né? Então, o fato de eu ser bom não significa que eu vou aceitar tudo. Se deixassem entrar espíritos malévolos ou desequilibrados demais ou interessados na desarmonia, prejudicaria todo mundo. Então, é importante a gente perceber isso, que a gente tem que tomar conta da nossa casa, da nossa vida. Se a gente percebe que existe esse perigo de desequilíbrio, de desestabilização, a gente tem que falar, não funciona, isso faz parte da disciplina. A outra coisa que ele percebe é que tinham 18 encarnados ali assistindo às palestras, mas um número muito maior de desencarnados, como a gente já viu no livro dos mensageiros. Assistência aos desencarnados começou antes, tinham todos os tipos. Agora, o importante é que essa triagem dos desencarnados funciona como? Para eu poder ser ajudado, primeiro eu quero ser ajudado. Então, isso é importante a gente pensar. Eu estou sabendo valorizar essa oportunidade que eu estou tendo agora? Como é que está sendo meu comportamento num estudo como esse? Porque a gente tem que estar pensando que a gente está usando o tempo de vários espíritos que estão dando suporte para a gente, que vêm na nossa casa, que preparam o nosso lar, que nos preparam para receber a mensagem, né? E outra coisa que ele comenta é que o número de colaboradores desencarnados era muito maior do que o número de colaboradores encarnados. Então, a gente sabe que o plano espiritual vai estar sempre fazendo 90% e a gente só faz 10%. Então, aí continua. E o Alexandre fala, bom, infelizmente, né? A gente vê que existem aí 6 espíritos prontos para dar comunicação. Mas de todos esses médiuns que estão aí, só um está preparado. O que quer dizer isso? Como assim só um veio em condição para trabalhar? Só um médium? Mas tem um monte de médiuns aí ao redor da mesa. O que acontece é que muitas vezes a gente, como médium, a gente faz o quê? A gente chega 2 minutos antes, falou, tá lá, mas a cabeça tá na comida que eu não fiz, na roupa que eu não lavei, enfim. E ao invés da gente estar centrado na qualidade do nosso trabalho, a gente está pensando nos problemas mais simples e corriqueiros, que não são tão representativos. E lembrando, como a gente já viu no livro dos mensageiros, todo mundo que vai estar encarnado no centro espírita vai estar doando de alguma forma. Mas eu, como médium, comunicante, eu tenho uma responsabilidade ainda maior. Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram assim, não, porque eu já ouvi falar que eu tenho mediunidade, eu quero trabalhar. Gente, para trabalhar, precisa primeiro a gente trabalhar dentro da gente. Tem o quê? Uma preparação. Por quê? Porque sem disciplina, sem reforma íntima, sem eu trabalhar na minha sintonia, qual vai ser a qualidade dos espíritos com quem eu vou me ligar?
Se eu estou desequilibrada, se eu brigo com todo mundo, se eu exagero na bebida, na comida, se eu sou desequilibrada do lado sexual, se eu não sei valorizar minha família. E eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito para ser médium, porque senão a casa espírita estava vazia e a mesa mediúnica muito mais. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que precisa haver essa consciência da responsabilidade que a gente tem, né? Então, na noite anterior ao trabalho, eu já me ligar, eu já pedir ajuda, eu tentar chegar antes, eu pensar em ter hoje, nesse dia, eu vou tentar não brigar, não gritar, enfim, não fazer coisa errada. Apesar da gente saber que a reforma íntima é um trabalho contínuo e incessante, né? A outra coisa é a gente lembrar que a gente não está sozinho. Que o trabalho espiritual, como a gente viu aí dentro do centro espírita, acontece desde a casa dos médiuns, que já são preparados não só mentalmente protegidos, mas também do lado da saúde. Então, o médium não é simplesmente um instrumento que o pianista chega lá no piano e começa a tocar. Não. O espírito não é o pianista. E o médium não é o piano. É necessário que haja essa sintonia verdadeira. E essa integração, essa sintonia acontece antes do trabalho e não de uma hora para outra. E para a gente encerrar aqui, André Luiz continua fazendo aí várias reflexões, né? Junto com o Alexandre, percebendo a mudança de epífise, como a gente vai ver no próximo capítulo, né? Essa glândula que é tão importante aí na ligação com o plano espiritual, é como se ela fosse a nossa antena de rádio. Agora, a epífise, que é a forma, ou esse canal com que a gente se liga com o plano espiritual superior, para a gente conseguir fazer com que essa ligação seja feita de uma forma de alta qualidade, a gente precisa o quê? Trabalhar. Trabalhar o quê? Os nossos pensamentos, trabalhar os nossos sentimentos. Então, a gente vai perceber ainda que nos capítulos seguintes, que André Luiz continua falando sem parar de que a mente interfere na saúde do corpo, diretamente, e não o contrário. Até por isso que eu mandei para vocês, pelo grupo do WhatsApp, a meditação do Deepak Chopra, para perceber que essa cura está muito ligada ao quê? A nossa elevação espiritual. A forma da gente se curar, a forma da gente conseguir ser ajudado. E se ajudar, começa aqui, começa no coração. A gente se viu aqui nesse capítulo que Alexandre fala, essa proteção aos médiuns já acontece antes, porque como é que alguém que está com um problema sério, que não tem comida na mesa, como é que essa pessoa vai dar? Aí o André Luiz fala assim, então quer dizer que então a gente já está recebendo aí a recompensa? Ele fala assim, não, só a recompensa parcial, não é total. Mas a bondade de Deus é tão grande, a benevolência do Pai é tão grande, que Ele dá tudo aquilo que a gente necessita para que a gente possa trabalhar. Trabalhar o quê? Em benefício do próximo, mas principalmente em benefício de nós mesmos. É por isso que muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem, puxa vida, eu vou no trabalho espírita, eu vou dar uma aula, ou eu vou na mesa mediúnica, eu vou dar passe, eu saio de lá, parece que fui eu que recebi em vez de dar. E foi isso mesmo que aconteceu. Porque a partir do momento que a gente se propõe com boa vontade, com disciplina, com trabalho, a servir, a gente vai estar sendo ajudado. E a gente muitas vezes não precisa nem imaginar que a gente precisa ficar pedindo ajuda. Não que a gente não vá pedir, porque a gente sabe aí da necessidade do pedir e obtereis, né? Da gente ter essa consciência, a humildade
de perceber as lacunas que a gente tem e onde a gente precisa de ajuda. Mas a gente tem essa consciência de que a gente está sendo ajudado muito antes da gente estar pedindo. E a gente saber que a gente está sendo médium não só no centro espírita, mas em casa, no trabalho, na rua. E a minha qualidade como transmissor e receptor vai ser sempre proporcional à qualidade dos meus pensamentos e minha qualidade de sentimentos. Então, para encerrar esse capítulo, e antes da gente abrir para os comentários, a pergunta que eu queria deixar para vocês essa noite é: como é que a gente se vê? Se a Ana fosse olhar no espelho agora, porque a Ana sabe quando ela está sendo má e quando ela está sendo boa, de verdade, quando ela está fazendo forçado ou não. A Ana sabe o que ela está pensando, mesmo que não fale para ninguém. A Ana sabe o que ela sente em relação às pessoas. Então é esse momento de reflexão, da gente se olhar para esse espelho espiritual e tentar nos ver de verdade, como é que a gente está. E a ideia não é pensar, oxa vida, eu sou muito ruim, não é o meia-culpa, não é a posição de vítima. E sim a gente pensar, é a área de trabalho, é oportunidade de crescimento. Onde é que eu preciso me esforçar mais, ter mais disciplina para melhorar, né? Quem quer comentar? Eu coloquei todo mundo em mute, eu vou tirar, e aí eu vou pedir para cada um colocar o seu telefone em mute, tá? Já que ninguém está comentando, voltando ao lado de sintonia, de disciplina, o Alexandre fala pro André Luiz, quando o André Luiz faz o comentário, puxa vida, mas eu imaginei que o corpo fosse só um instrumento, né? Então, a gente vê aí, como é que a gente vai explicar, então, esses médiuns que não têm um comportamento moral de alto nível, como é que, então, eles conseguem receber tantos espíritos? A gente tem que lembrar que aí cada um vai estar recebendo, vai estar se ligando com a qualidade daqueles espíritos com que ele tem dentro de si, né? A mesma qualidade, a lei de sintonia, de afinidade espiritual. E aí o Alexandre fala que esse médium, para conseguir trabalhar seriamente e ter a sustentação, a proteção, o suporte do plano espiritual e conseguir de verdade ajudar, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores. Que recurso interior é esse? Quer dizer que é só o que eu como? Não. Tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência, amor cristão. Então, a gente perceber a nossa responsabilidade na nossa transformação, para a gente conseguir ajudar, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Ana, lembrar também que às vezes a gente já ouviu muitas vezes pessoas falando que é tão difícil, né, administrar a mediunidade, porque eu não, pessoas até que pensavam em desistir de frequentar o centro espírita, vendo assim pelo lado negativo, né, pelo ângulo negativo, mas se a gente for através do estudo realmente assim integralizar esse ensinamento, a gente vê que a mediunidade ela é só bênção, porque no momento em que a gente está ali se doando e muito mais recebendo, como tu falou ali, a gente está sendo, inclusive esses irmãos estão trazendo para a gente os depoimentos que nos ajudam a caminhar melhor aqui.
Então, eu me lembro de mim, quando frequentava no Brasil por muitos anos, né, o mediúnico, que às vezes a gente se questionava no início assim, tudo bem, já tem que ter aquela disciplina e a responsabilidade na fase mais jovem, assim, né, que foi com 18 anos, mas depois, graças a Deus, né, veio essa clareza, assim, também não tão tarde para mim, de saber que não, eu que estou sendo muito mais ajudada, eu que estou conseguindo, assim, dar uns passos melhor, né, na minha caminhada evolutiva, tentando, caindo e levantando, como a gente sabe, né? Então, olhar também com esse olhar assim compreensivo, realmente dessa tarefa que a gente pediu no mundo espiritual para exercer. Então, lembrar disso, né? Além de tudo que tu já falou aí da sintonia, que não é fácil, porque como tu falou, né? A gente tem o lado sombra ainda, muito, mas cada um fazer esse trabalho em si mesmo e não perder a esperança, né? De realizar essa transformação moral a cada dia. Eu acho que você falou uma coisa super importante que eu não tinha comentado aqui, Regina, que é o nosso compromisso que já foi assumido no plano espiritual. E a gente viu isso nos primeiros, sei lá, 13 capítulos do livro Os Mensageiros. Então, a gente achar que a gente não caiu numa situação como essa, como um acidente. Né? Que é muito mais fácil quando a gente está do outro lado do que quando a gente está no ciclo da matéria. Por quê? Porque quando a gente está aqui, tem a interferência do marido mal-humorado, do filho que tem problema, da esposa que encrenca com qualquer coisa, com o chefe que é difícil, com o empregado que é irresponsável, enfim, com a conta que tem para pagar, com doença que a gente tem, com decepção com pessoas. Então, fora aqui, a gente já viu também no livro Os Mensageiros toda a interferência que existe ao redor da Terra, por causa da qualidade baixa da vibração dos pensamentos. Então, quando a gente está aqui, é muito mais difícil a gente conseguir executar aquilo que a gente prometeu. Mas como é que a gente vence isso, né? Primeiro é tendo essa consciência que você falou, Regina, né? Lembrar que o acaso não existe. Se eu vim parar num centro espírita, se um livro como o Evangelho segundo o Espiritismo veio parar na minha mão, se eu já ouvi falar da doutrina espírita, se eu tenho aí a coleção de André Luiz na minha frente, não é por acaso. Quantos chamamentos a gente já teve? Aquela amiga que convidou a gente, a tia que falou que a gente tinha mediunidade, o outro que falou que a gente tinha que trabalhar. Isso tudo não é acaso, né? Agora, para a gente de verdade conseguir ajudar, a gente precisa se esforçar. Então, se eu hoje falar, não, porque eu quero ser uma cirurgiã cerebral, então a partir da manhã eu vou trabalhar no hospital, eu posso? Não. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que cursar a escola durante, sei lá, 14 anos, estudar para entrar numa faculdade, fazer 6, 8, 10 anos, talvez mais, de medicina, especialização, para eu começar a poder tratar e ver os pacientes de uma forma qualificada. E aí isso exigiu o quê? Força de vontade, disciplina, resignação, paciência, persistência. E a gente consegue ter isso em tantas áreas. Nós que estamos aqui nos Estados Unidos, a gente sabe o tanto de desafio que a gente teve que vencer. Por que a gente conseguiu vencer esses e não está priorizando a nossa reforma íntima? Porque se a gente quiser, a gente vence, né? Mesmo que eu não consiga andar na linha todo dia, eu consigo minimizar os meus erros. Minimizar essa interferência. A interferência é sempre sintonia. Se eu usar da lei de sintonia pensando em prece, a hora que eu estou saindo de casa, a hora que eu estou chegando no trabalho, a hora que eu saio do trabalho, a hora que eu chego em casa. E não é uma prece longa, complicada. É só pedir a proteção. Se eu for procurar a qualidade das coisas que eu vejo, escuto, leio, qualidade dos programas de televisão,
qualidade dos livros que eu leio. E a gente não está dizendo que a gente tem que virar beato, não é isso. Mas que a gente precisa, da mesma forma que a gente se preocupa com alimento material, que eu não vou comer cachorro-quente, batata frita, cheeseburger todo dia, eu tenho que também me preocupar com alimento espiritual. O que eu faço antes de dormir? Eu fico assistindo filme que um mata o outro? Eu fico lendo novela? Eu fico olhando o Facebook? Quanto tempo eu estou gastando no meu aprimoramento, no meu crescimento moral? Então, esses são exemplos como a gente consegue mudar a nossa sintonia, e mudando a nossa sintonia, a gente consegue diminuir a interferência negativa que existe dentro ou ao redor da gente, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu quero, Ana. Oi, Lindi. Fazendo uma ligação com a pergunta que você deixou, e isso aqui que está aparecendo para gente no quadro, qual o nosso papel como médiuns e trabalhadores, eu acho, essa aula de hoje está sendo bem esclarecedora para mim, até porque, como você falou, que não existe o acaso, não é? Que se você chega num centro espírita, se você tem acesso ao espiritismo, acesso à informação, na verdade é mais uma responsabilidade que cai sobre você, porque o acesso lhe foi dado, não é você que não está aproveitando. Eu acho isso, para mim, foi maravilhoso, porque na situação em que às vezes você não está condizendo com o ambiente, em que você não está mais em harmonia, concordando com o ambiente que você está, seja no seu trabalho, seja no seu convívio social, ou até mesmo na casa espírita, ou seja lá em qualquer lugar em que você esteja passando o seu tempo de alguma forma, você tem que se trabalhar, independente do ambiente externo, né? Eu entendi assim que você tem que criar esse isolamento e não permitir que o meio influencie o seu trabalho interior. Porque se o seu trabalho interior é feito, é inevitável que você dê o melhor, né? Que você consiga dar o melhor de você em todo lugar, mesmo que esse lugar não esteja no nível de vibração em que você quer chegar, ou que você está tentando ali atingir, está batalhando tanto para se elevar, sabe? É isso que eu pensei. E acho que você falou tanta coisa importante, Daisy, porque primeiro a nossa casa não é no céu. Nosso trabalho, o nosso ambiente de trabalho não é o céu. Então tem sempre alguma coisa para amolar a gente, né? O Evangelho fala daquelas milhares de alfinetadinhas que a gente recebe todos os dias, que acumuladas acabam tirando a gente do prumo, né? Mas a gente tem essa consciência, né? E ninguém está dizendo que o esforço seja simples, mas esse esforço tem um resultado muito bom, que é a paz, né? Toda vez que a gente vê, mesmo que a gente esteja aí ainda escorregando na nossa reforma íntima, só o fato da gente ter consciência, isso já é bom. Porque aí a gente pensa, puxa vida, eu fiz isso de novo, eu gritei de novo, eu briguei de novo, eu emburrei de novo, eu virei a cara de novo. E aí isso fica dentro de nós e pensando, poxa, da próxima vez eu queria fazer diferente. E aí, como é que eu faço numa situação como essa? Então, em vez de reagir, eu vou fazer o quê? Eu vou agir. Eu controlo as minhas emoções. Eu controlo os meus pensamentos. Eu controlo as minhas ações, né? E aí eu vou limitando a interferência. Como a gente vai ver nos próximos capítulos, a gente muitas vezes fica pensando, mas eu já ouvi falar que eu tenho um obsessor desde que eu era criança. Gente, lei de sintonia. Né? Então, o envolvimento acontece por quê? Porque a gente está dando vazão, oportunidade. A gente está na mesma estação de rádio, né? Do que outros espíritos, né? Que estão nos acompanhando. Mas o chamamento é para todo mundo, né? O tempo inteiro. Se a gente tivesse atingido a perfeição, nenhuma de nós tinha reencarnado aqui na Terra. Então, é esforço, é trabalho, né? E esse trabalho
Nós, como trabalhadores, nós somos trabalhadores o tempo inteiro. Quando eu estou cuidando dos meus filhos, quando eu estou arrumando a minha casa, quando eu estou fazendo a comida, quando eu estou no meu trabalho material, quando eu estou na escola. A forma como a gente faz tudo, nós somos instrumentos do Pai. Então, se eu estou fazendo, se eu estou arrumando a minha casa, mal-humorada, descontente, reclamando, se eu levo e trago os meus filhos, mas gritando com eles no carro, se eu vou fazer a comida, eu fico só pensando, puxa vida, eu não queria estar aqui, porque está muito quente, estou na frente do fogão. A gente não está trabalhando direito, né? O que a gente está fazendo não tem valor. Na verdade, a gente está envenenando não só a gente, mas tudo ao nosso redor. Para a gente pensar. Quando eu coloquei essa palavra trabalhadores, eu não estava pensando só no centro espírita. Eu estava pensando como nós, como peça desse grande quebra-cabeça que é a humanidade. Nosso papel na humanidade. Porque todos nós temos nosso papel único, nós somos únicos, né? E tem uma razão por que a gente está aqui. É importante a gente fazer essa reflexão de qual é o nosso papel. Porque senão a gente não vai saber para onde a gente vai, onde é que a gente tem que melhorar. Então, assim, queria agradecer mais uma vez, já são 8h02, a oportunidade de estudo com vocês. É sempre tão boa essa quarta-feira em que a gente para e tudo que a gente está fazendo para ficar com o André Luiz. É como se o tempo parasse um pouquinho. E aí a gente vai envolvendo a nossa querida amiga Regina, que está aqui com a gente esse mês de férias, para que ela possa fazer a prece final para a gente. Mestre Jesus, amigos que nos assistem nesse momento, Senhor, rogamos em Teu nome, porque disseste que se um ou mais estivesse reunidos, ali Tu estaria presente. Então que cada vez mais a nossa irmã Ana e todos esses irmãos, Senhor, encarnados, desencarnados, em sintonia conosco nesse aprendizado tão importante, possa, Senhor, permanecer nos nossos corações e principalmente nas nossas ações. Que tenhamos a grandeza, Senhor, e a coragem de exercer todo o aprendizado que nos foi concedido, lembrando daquele conselho que o Chico recebeu quando despontava, Senhor, para o seu trabalho em prol de toda a humanidade. Disciplina, disciplina e disciplina. Permite, Mestre Jesus, que nós possamos disciplinar os nossos pensamentos, as nossas ações, para sermos um instrumento melhor possível nessa caminhada que nos é ofertada com tanto amor na encarnação presente. Que nós possamos levar esses ensinos para a semana e para todos aqueles que necessitarem. Que todos fiquem em paz e que Jesus nos abençoe em mais essa noite de estudo, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, meninas. Uma